Olá, amados de Arusha. Esse vídeo aqui é para mostrar a você que também precisamos de uma lógica e de uma racionalidade quando a gente vai se estudar a Bíblia e também o livro de Apocalipse. Então, neste vídeo, vou mostrar isso. A gente às vezes tem que ler um texto e dentro desse texto usar a lógica. Pegue o cenário atual, pegue as pregações que você vê tanto do sistema religioso quanto fora dele e faça uma análise lógica. Se aquilo lá que está sendo pregado está correto, tem um fundo lógico, não está contradizendo com outra parte da Bíblia ou do próprio Apocalipse. Ok? Então, eu estou fazendo esse aqui o meu último vídeo explicando detalhadamente o livro de Apocalipse. Eu não quero mais ficar falando sobre o texto em si. Eu fiz a série de estudos, fiz o vídeo anterior falando da operação do erro, que continuam tirando o texto fora do contexto, e agora eu quero te mostrar que, além da revelação, além do estudo, a Bíblia também, as Escrituras, nos requer que usamos também uma dose de lógica. Ok? Então, este é o meu último vídeo detalhado sobre isso. Vou falar sobre o Apocalipse ainda, mas explicar versículos, detalhes, não. Porque é eu querer impor a força a você. Você até hoje, estamos em maio de 2014, vendo vários irmãos, não só a mim, mas vários irmãos, e fica na dúvida, ainda tem dúvida, não consegue extrair do texto a interpretação correta, eu não vou ficar aqui forçando mais ninguém a entender o que está escrito. Ok? Bom, o meu compromisso aqui é com dois seres. O meu Salvador, que a gente conhece como Jesus Cristo e em hebraico mais provavelmente Yahushua, e o meu Criador, Criador, Pai de toda a criação, Pai dos céus e da terra. Eu não tenho compromissos com outras pessoas. Eu não faço aqui panela, por isso não participo de hangout e não vou passar a mão na cabeça de quem está pregando errado, por mais que eu goste desta pessoa, por mais que eu goste do canal, por mais que eu goste de um colega, um irmão aqui na internet, tá? Então, o que eu tiver que falar, vou falar. É um direito meu, é um direito também que assiste a você, a qualquer um de nós. Então, eu não faço aqui compromisso com homens, não faço nem com meus familiares mais próximos, quanto mais aqui dentro da internet. Então, gostar da pessoa, admirar a pessoa, achar bom o trabalho, assistir, acompanhar, é uma coisa. Agora, compactuar com erro, eu não vou compactuar, ok? Então, vamos lá para o livro de Apocalipse e vou mostrar 8 questões aqui que geram muita dúvida e vou mostrar que a gente tem que ter um pouquinho de lógica para evitar certos tipos de interpretações equivocadas, ok? Não estranhe às vezes um pouquinho minha voz alterada, porque quando eu faço vídeo eu fico aqui sozinho, tipo um local fechado e concentrado naquilo que eu estou fazendo. Então é normal, é do meu jeito aqui quando eu fico concentrado para falar da escritura, ok? Só um adendo. Vai parando o vídeo nas partes escritas a partir de agora, tá? Leia o que está contido nos textos. São complementos importantes, são tão importantes quanto a minha fala, tá? Porque não dá para ficar só na minha fala, porque daria talvez mais de 1 hora de vídeo. Aí não tem gente disposta a pegar e ver mais de 1 hora de vídeo, ok? Bom, meus amados, começando falando sobre os 144 mil assinalados que a gente encontra no Apocalipse 7 e no Apocalipse 14. Qualquer um de nós podemos estar entre os 144 mil de Apocalipse 7 e 14? Bom, se você já viu os meus estudos, você sabe que eu sou da linha de pensamento que esses 144 mil tem que ter alguma linhagem das 12 tribos antigas. Não sou de colocar isso para qualquer um de nós
no plano espiritual. Porque não tem nada, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, que fale isso claramente. Então, vamos supor que mesmo assim, mesmo que não existisse, riscasse essas 12 tribos dos 144 mil, e a gente fosse colocar para qualquer pessoa do mundo, que aceita a nova aliança, o Messias e o Eterno, o que seria necessário para estar entre os 144 mil? Quais os pré-requisitos? Bom, no Apocalipse 14, fala que a gente precisa de 2 requisitos, no verso 4 e 5. Então não é qualquer um de nós. No verso 4, ele fala que não se contaminou com mulheres, porque eram virgens, que são virgens. Bom, sabe que mulheres no contexto de Apocalipse são igrejas, instituições religiosas. Então, você nunca poderá ter participado de uma instituição religiosa, seja ela qual for. Então não adianta alguns irmãos ficar botando que eu posso estar, você pode estar entre os 144 mil. Não pode ter sido contaminado com mulher, com instituição religiosa, que tem doutrinas erradas. Então já elimina grande parte da maioria, não me elimina. Mas no verso 5 tem outro requisito, que são irrepreensíveis, na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis diante do trono do Eterno. Aí eu já não me encaixo. Você nunca disse uma mentira, você nunca disse um engano, você só diz a verdade, durante toda a sua vida você praticou só a verdade, teve nenhuma má intenção, enganar alguém, você é irrepreensível pelas leis do Eterno. Eu não sou, tento hoje ser, hoje eu sou mais do que era há anos atrás, e anos atrás eu era mais do que quando eu era jovem, cometi muita besteira. Então, você se avalia, você é irrepreensível, na sua boca não tem engano, e esse engano aí, minha gente, se inclui também falar sobre Bíblia e falar besteira, falar doutrinas erradas, ok? Então, existem esses 2 pré-requisitos. E outra, logo no versículo 1, no capítulo 14, eu então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escrito na testa o nome dele e o nome de seu pai. Então, além desses 2 pré-requisitos, vocês têm que estar lá no monte Sião com o nosso Yahushua, o nosso Messias. Você vai estar lá, aqui, a área aqui do antigo Israel, para você se localizar no monte Sião, essa peninsulazinha no Egito, logo abaixo do atual Israel. Você tem que estar nessa área no fechamento do 6º selo para a primeira trombeta. Você vai estar lá. Se quando fechar o 6º selo e tocar a primeira trombeta não tiver nessa área delimitada em vermelho, você não é um dos 144 mil. Sinto lhe informar, ok? Então vamos parar de pregar ilusões. A gente não tem que brigar para estar em 144. Isso é coisa do Eterno. Ele escolheu. Está envolvido diretamente com ele. Tá ok? Temos que brigar para ser salvo, para cumprir os seus mandamentos, salvar pessoas, evangelizar, passar a verdade, disseminar as verdadeiras profecias sem interesse pessoal nenhum, certo? Os 7 selos do Apocalipse são sequenciais? Ora, o que a gente vê? Que nas 7 trombetas é o 7º selo. No Apocalipse 8 diz: e havendo aberto o 7º selo, vou aumentar aqui a letra para você. E havendo aberto o 7º selo, as trombetas é o 7º selo. Como é que eu vou pegar as trombetas e vou jogar no 4º selo, no 3º selo, no 5º selo, no 6º selo? Elas são sequenciais. Apocalipse 6, onde começam os selos. Verso 1. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Verso 3. Quando o Cordeiro abriu o 2º selo. Aí depois vem. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo. Quando o Cordeiro abriu o 5º selo. Quando o Cordeiro abriu o 6º... Meu Deus do céu! Como é que eu vou pegar então
as trombetas, que é o sétimo selo, e vou jogar nos outros selos, no terceiro, quarto, quinto e sexto selo. Totalmente contradizente. Uma coisa tão fácil, é beabá. Isso é uma coisa tão simples. Eu não estou entendendo porque pessoas pregam erradamente uma coisa tão clara. E pessoas cultas, pessoas que eu vejo que sabem de Bíblia, têm conteúdo, pregando coisas sem nexos, sem sentido e sem lógica. Impressionante como erram coisas, tão fácil de secar. Então o sétimo selo é depois do sexto, e não tem nada de colocar as trombetas nos selos. Vamos parar de inventar coisa. A Bíblia é para todo mundo entender. A Bíblia não é feito para um segmento de pessoas pós-graduadas que só podem entender. É tipo um livro de economia cheio de termos técnicos de economia que só economista vai entender. É a mesma coisa eu pegar um livro de economia, começar a ler, mas o que quer dizer overnight? O que quer dizer isso? A Bíblia é para todo mundo entender. Você tem que ser alfabetizado, só isso. No demais, você está apto para entender a Bíblia e estudá-la. Então, eu não estou entendendo essa dificuldade de entender isso que algumas pessoas têm. Às vezes as pessoas ficam criticando outras, falam que está contaminado com uma religião e é infectada do mesmo jeito, ok? Aí, você parte que no sexto selo é o fim, o que acontece? Aí você encontra o problema. Onde está relatado o fim realmente escritural? Os 6.000 anos de pecado da terra e da humanidade. Nós vamos encontrar o confronto entre Apocalipse 6,17 e Apocalipse 19. No Apocalipse 6, no sexto selo, está falando do terremoto final, que vai gerar a abertura do sétimo selo. Então, no verso 15, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Se esconderam nas cavernas os bunkers. Você sabe que eles estão construindo bunkers em todos os lugares do mundo. Na Europa, Estados Unidos, tem aqui no Brasil, tem tudo que é lugar do mundo. Deve ter na África, na Ásia, na Rússia, tem todo o lugar do mundo. Aí no verso 16, eles e aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Bem, eles estão dizendo aqui, para os montes e rochedos cair, é uma forma, não é literal, expressão literal que eles querem morrer. É que eles sabem que é a volta do cordeiro, no fechamento do sexto selo. Vão se esconder por quê? Porque a primeira trombeta é uma chuva de meteoros. Eles não sabem onde vão cair esses meteoros. Eles têm que se esconder. Eles vão provocar a chuva de meteoros, mas eles não sabem onde vão cair exatamente esse 1/3 de meteoros. Em que lugares específicos vai cair. Não há esse controle. Então eles têm que se esconder para não morrer. É simples. Então todo esse pessoal que trabalha para a Nova Ordem vai se esconder. Já está tudo prontinho. E aqui o grande dia não é o milênio, porque é vindo o grande dia da sua ira. É a ira do Cordeiro. É o dia de julgamento para ainda entrar em milênio. Não é aqui ainda o dia do Senhor, o milênio. Vamos agora para o capítulo 19 e o que diz o verso 19. Neste verso, o que acontece no Vale da Decisão, na Batalha do Armagedon? Quem estarão lá? Está o mesmo grupo de pessoas no versículo 19. No versículo antes ele fala que ele junta as aves, né, do céu para comer as carnes do rei e a carne dos tribunos e a carne dos fortes, a carne dos cavalos. Os cavalos são os cavalos lá de morte, fome e injustiça, lá do segundo, terceiro e quarto selos, sobre que eles assentavam. E a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Aqui está falando de livres e servos, livres do quê? Livres do eterno, que se acham livres, e servos deles, dos reis, dos tribunos, dos fortes, dos iluminatis. Aqui não é o povo do eterno que vai se esconder nas cavernas, nos bunkers. Aí no verso 19 diz, e vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos. Então se o fim é no sexto selo, lá nos bunkers, como é que eles aparecem aqui no Apocalipse 19, no Vale da Decisão?
lutando contra o Messias e os anjos, com seus exércitos, com o exército da nova ordem mundial, com a besta. Não tem lógica. Lá é o esconderijo para a primeira trombeta, para o tempo do fim, o ano final. E aqui é depois da sétima trombeta. Ou você acha que eles vão lutar lá escondido nos bunkers? Vão lá escondido nos bunkers, o Messias vai lá em cada bunker que tiver no mundo, escondido um presidente, um Illuminati, um grande empresário novairista, vai lá, ele vai combater em vários locais do mundo e com um exército de anjos. Meu Deus do céu, vamos usar a lógica, vamos raciocinar. Enquanto você ficar preso e ficar acreditando em homens e não ler a Bíblia e não procurar fazer um estudo minucioso dos capítulos, vai errar, ok? Então aqui está claro, é um momento lá no Apocalipse 6, no fechamento do sexto selo, e aqui já é depois da sétima trombeta, onde eles se preparam para a batalha do Armagedon, ok? Não há sentido, não há lógica fora disso. Bom, podemos identificar os terremotos dentro do Apocalipse? Claro que sim. Existem 5 terremotos distintos, diferentes dentro do livro de Apocalipse. Um deles só já aconteceu, que é Apocalipse 6:12, que abriu o sexto selo, já ocorrido em Portugal e na Europa em geral em 1755. Os outros 4 não aconteceram. Vai acontecer o próximo terremoto, acontecer o fechamento do sexto selo, um terremoto que diz que é mundial, que moveu todas as ilhas e todos os montes do seu lugar, então é um terremoto mundial, fecha o sexto selo, desce o nosso Messias em Israel, logicamente em Jerusalém, e a partir disso começa outros terremotos. Vai começar a primeira trombeta, vem logo depois desse terremoto mundial, Apocalipse 8:5, tem terremotos ainda localizados antes da primeira trombeta, terremotos localizados logo em seguida esse terremoto mundial. Aí vem as trombetas, na sexta trombeta, no Apocalipse 11:13, ali está descrito um terremoto que vai atingir a cidade de Jerusalém, a grande cidade. E no Apocalipse 11:19, mais à frente, é um terremoto pós-milênio. Aí também é um terremoto mundial, que é o juízo final, o julgamento pós-milênio. É a descida da Nova Jerusalém, onde a terra vai ser julgada, vai ressuscitar os mortos, os vivos, para serem salvos e outros para a perdição. Então não são os mesmos terremotos. A gente tem que identificar na Bíblia quais já foram, que aconteceram e que vão acontecer. Senão eu vou pegar aqui em Amós 1, verso 1, que diz lá que no dia de Uzias, houve um terremoto 2 anos antes. Aqui fala de terremoto lá, bem muito antes, 2000 antes de Cristo, antes de vir a primeira vinda do Messias. Em Mateus 28, também fala no seu sepulcro, na sua morte, antes de dar o terceiro dia, que houve um grande terremoto. Então, eu vou pegar esses 2 terremotos aqui e vou achar que é para agora, para o futuro. A gente tem que saber localizar na Bíblia qual é esse terremoto. Esse terremoto em Amós, inclusive, pode ser o terremoto que dividiu a África e fez a América, tá? Provavelmente é esse terremoto, não tenho certeza, ok? Estou falando que é provavelmente. Então, a gente tem que saber identificar aonde está cada um dos terremotos. Senão você vai acreditar que o grande terremoto de Apocalipse 6, verso 12, nem aconteceu. E sequer abriu o sexto selo ainda. Já foi aberto há muito tempo, falta fechar. Bom, as 2 testemunhas são seres humanos? Bom, o que acontece aqui? Todo mundo, a maioria acha que são 2 seres humanos que vão aparecer, seja Moisés, seja Enoque, Elias. Eu não vou entrar em mérito. Eu quero saber, são 2 seres humanos que 3 anos e meio vão fazer fogo descer do céu, fazer chover, vão dizer profecias e vão acontecer, vai fazer todo tipo de sinais e prodígios para o povo da igreja, né? O povo verdadeiro do Eterno. Qual é a lógica disso? Nós temos a Bíblia dizendo as profecias. Qual é a lógica de vir 2 seres humanos aparecer na TV que um cara fez chover não sei aonde, lá na África, e acabou com a fome?
O outro vestido de saco fez lá descer fogo do céu lá na Rússia e acabou com não sei o que, destruiu. Qual é a lógica disso? Em Hebreus 11, verso 1, diz o quê? Diz que nós temos que ter fé, que a nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Poxa, gente, para que vai vir 2 seres humanos para fazer sinais de provígio? Vai para todo mundo se converter? Não! Conversão está nas próprias escrituras, que é a Bíblia. Não vai vir ninguém aqui fazendo 3 anos e meio, fazendo sinal para converter todo mundo. Isso não existe. Isso é ilógico. Está falando do Novo e Velho Testamento de uma forma figurativa, que eles vão tentar destruir, vão tentar acabar. 3 dias e meio lá em Jerusalém, quando o anticristo estiver lá, ele vai decretar a abolição da Bíblia, como foi lá na Revolução Francesa. Meu Deus do céu, então vamos usar a racionalidade. Senão todo mundo vai se converter, a não ser os satanistas conscientes, que são satanistas, que são contra o nosso eterno, nosso Messias, todos os incrédulos, ateus, verdadeiros ateus, ou gente que fica na dúvida, vai se converter. E se converte pelo medo, não pela fé, não pela crença. Não tem lógica nenhuma nisso, ok? A igreja do Eterno protegida em um deserto por 3 anos e meio. Apocalipse 12. Bom, é outro problema aqui, é outra falta de lógica. Bem, do verso 1 a 5, está falando da transição da velha para a nova aliança, certo? Acho que todo mundo aqui percebe isso, né? Quando fala da lua, do sol, dos 12 estrelas. Eu já fiz o estudo do Apocalipse 12. Aí depois, a partir do verso 6 até o 12, o que acontece? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, em primeiro lugar, que deserto é esse? O mundo é grande demais. Isso aqui não é ironia, não. Eu estou fazendo para você pensar. Que deserto é esse? Nós temos vários desertos no mundo. Estados Unidos é cheio de deserto, África é cheio de deserto. E fala em um deserto, singular, não é plural. Deserto. Não está escrito vários desertos ou desertos. Está escrito deserto, singular. Então, nós temos vários desertos no mundo. Vários locais desérticos. Aonde seria esse local? Porque, para juntar, nós temos 7 bilhões no mundo. Vamos dizer aí que 1 bilhão é a igreja do Eterno. 1 bilhão desses 7. Onde vai botar 1 bilhão num deserto? Aonde vai colocar todo esse povo que seja num deserto só, num local só, para ser sustentada, ou que vai cair pão do céu, vai cair alimento do céu, que seja, mandado pelo Eterno para sustentar durante 3 anos e meio, aí se livra do anticristo. Bom, se o anticristo vem, nós vamos se livrar dele durante 3 anos e meio, por que ele vai nos jogar depois diretamente para Satanás nos matar? No último versículo, que é o 17, que ele foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, que guarda os mandamentos de Deus e testemunho do nosso Messias. Não tem lógica. Como é que ele vai colocar um monte de gente, bilhões de pessoas, em um local deserto, sustentar por 3 anos e meio, para depois, tipo, largar porteira, pronto, Satanás, agora pode matar eles. Eu fui aqui, brinquei com eles, eles acharam que estavam seguros, agora você pode aí matar eles, bota eles na guilhotina. Você tem 45 dias, né? Falam 1290 dias, e depois pega 1335 dias, bota 45. Você tem 45 dias aí para botar ele na guilhotina, matar ele com a terceira guerra, matar com vários tipos de forma para matar a minha igreja. E eu fui sádico e fui um maluco, que eu protegi essa igreja durante 3 anos e meio, e agora estou te dando de bandeja para você matar eles. Veja que beleza, né? Que como eu sou legalzinho, como eu ajo dentro de uma lógica. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui já foi. Deserto é a América, continente americano. Foi o último
continente a ser descoberto, que veio muitas pessoas da Europa, do Império Romano para cá fazer a vida, muitos que não, que eram contra a Igreja Católica, é a perseguição, tem que estudar a história. Não tem lógica você botar isso para agora, para os últimos dias literais da Terra, de ele protegendo num deserto, num local só, botar mais de 1 bilhão de pessoas, para depois de 3 anos e meio, liberar para o exército da nova ordem mundial e Satanás e os seus anjos matar. Não tem lógica nenhuma. E aqui também não é os 144 mil, eu já vi gente falando, pessoas falando, não, aqui são os 144 mil. Se eles estarão com o Messias no Monte Sião, lá na 7ª trombeta, como é que eles vão ser perseguidos? Como é que eles vão fazer guerra se eles estão protegidos das pragas, das trombetas? Das pragas é lógico que estão, mas das 7 trombetas, eles não estão correndo risco de vida, eles vão permanecer vivos, vão estar com o nosso Messias no Monte Sião, na 7ª trombeta, para ser arrebatados vivos. Você tem que usar um pouquinho de lógica, parar de ficar ouvindo pregações delirantes. Ah, mas isso aqui é da igreja adventista. Está certo! O que está errado a gente condena, a gente fala e a gente grita aqui que está errado. Mas nesse caso, como está certo Daniel 12, está certo, ok? Leia e releia o texto, não tem sentido nenhum botar isso para agora, para o tempo do fim, para os últimos dias, de ele proteger a sua igreja e depois jogar para Satanás, para os Illuminati. Vamos pensar um pouco. Aqui, os 7 reis de Apocalipse 17 são antigos imperadores romanos? Bom, aqui é um problema seguinte, a maioria que prega isso são gente mal intencionada e maçons camuflados, eu já percebi isso. Mas tem uma pequena parte honesta de irmãos que não têm conhecimento bíblico que cai nessa, dizendo que a besta é o Império Romano. Não consegue dissociar o dragão da besta. Então o que acontece? No verso 10 fala dos 7 reis. Então eles pegam os 7 reis do Império Romano, do tempo do Nero, que o Nero seria o sexto e que ele voltaria. Bom, se você concorda que aqui são 7 reis literais, que são reis, são seres humanos, então um teria que ter voltado, como diz o versículo 11. E a besta que era e já não é, ela também é o oitavo. E é a 2,7 que vai à perdição. Então um teria que ter voltado. Mesmo não sendo morto, teria que ter voltado. Qual o primeiro critério? Quem são esses 7 imperadores? Que o Império Romano teve mais de 30. Não sei se chegou a 40, mas mais de 30 imperadores tem. A partir de que contagem é essa de imperadores romanos? Em que primeiro imperador foi esse? Qual foi até o 7º? E quem é o 6º que volta? Se 5 já caíram e 1 existe? E qual é a que dá 666? Nero dá 616. Não esquece aquela história de papiro, que acharam um papiro com o número 616. Aquilo é história para boi dormir. Então não existe isso. Se você botar imperador romano aqui, você estará admitindo que um dos 7 imperadores, teria que ter voltado. E não há registro na história que algum imperador romano voltou ao seu cargo de imperador depois de ter deixado. Não existe isso na história registrada, ok? E temos um outro e grande problema. O texto fala em abismo. Você sabe, abismo é morte ou lugar que fica demônios na Bíblia. Então, como é que você vai ignorar esse versículo? Como a gente vai escapar, fugir desse ingrediente? Então, pelo amor de Deus, né? Você vê que não se encaixa você botar Império Romano aqui. Isso é profecia para agora, para o tempo final, para os últimos anos, né? Para a última geração, que é a gente. Então, claramente está falando da Igreja Católica e do atual Vaticano país criado em 1929.
Apocalipse 20. Os salvos serão só na primeira ressurreição, na sétima trombeta? Bom, é a interpretação de texto. No Apocalipse 20, eles falam que vão estar com o nosso Messias durante 1000 anos os mortos que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. Então, aqui fala em degolados, decapitados. Então, só vão ressuscitar quem for perseguido e morto. Aqui está degolado, mas não acredito nisso. Isso é uma interpretação, vamos dizer assim, pouco abrangente. Aqui está degolado, é que muita gente vai morrer degolada mesmo. Mas tem muita gente que vai ser perseguida e morta por tiro, morta pelo exército da nova ordem mundial, porque não aceitou e adorou a imagem e o sinal da besta, né? Do papado do João Paulo II, da sua figura. E no verso 5 diz, mas os outros não reviveram, mas os outros mortos não reviveram. Então que outros mortos são esses? Quem morreu antes, quem morreu até o anticristo, até o antimessias aparecer. Então se você morrer hoje, você não vai participar do 1000 anos. Aquele seu amigo, seu parente próximo, ou seu pai e sua mãe já falecidos, que nem souberam que o nome de Jesus, o nome de Deus era pagão e blasfemado, não vão estar no 1000 anos. Eu sinto te informar isso. Eu sinto lhe informar isso, mas eu não estou aqui para mentir para você. Tanto que no final do Apocalipse 20, no verso 15, diz, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ele fala que na segunda ressurreição os ímpios vão sofrer a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aquele que não foi achado. O que quer dizer aqui? Qual a interpretação que você dá aqui? Que tem gente que foi achada. Então não é uma ressurreição só para ímpios, só para a segunda morte. É para os dois. É para os que vão ser salvos e para os que vão perecer, os ímpios. Senão o verso 15 estaria escrito, e todos foram lançados no lago de fogo. E todos não foram achados escritos no livro, portanto foram lançados no lago de fogo. Não está escrito assim. Então é para as duas classes, os que vão ser salvos e que vão ser perecidos, vão morrer eternamente, ok? Interpretação não tem lógica. Você está fugindo do texto, você está fugindo da lógica do texto, ok? Então foram essas a lógica dentro de uma racionalidade do livro de Apocalipse que as pessoas aqui estão pregando equivocadamente, porque não param para analisar, porque não querem parar para analisar profundamente os capítulos, versículos, não querem usar de lógica, falar que tudo é revelação do Espírito Santo é mentira. Bíblia se usa muita lógica, se usa muito estudo. Então vamos ler as escrituras sem a contaminação do canal do fulaninho falou, sem o blog do fulaninho escreveu, sem o pastor daquela igreja que é muito bom falou. Não dependa de homens. Não jogue a sua salvação e o seu estudo na mão de homens. Analise e veja se o que a pessoa diz faz sentido, se é real, se tem uma lógica e se bate com as escrituras, ok? Isso aqui não é, repito, para denegrir a imagem de ninguém. Estou falando de um monte de gente aqui. Pessoas que eu gosto e pessoas que não gosto por diferentes motivos. Porque também recai na minha ótica suspeitas se eles estão fingindo ser nosso irmão, para desviar do caminho da salvação. Podem ser maçons camuflados. Mas tem gente aqui que eu gosto muito, que faz um bom trabalho, de nova ordem mundial, e não são expertos em escritura. Não tenho nada contra, mas pode cair em contradições examinando as escrituras e o livro do Apocalipse. E tem outros irmãos que estão equivocados, não estão sabendo interpretar, ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço, fique na paz de Yahushua e que o Eterno nos ajude.